ver, fixar tela para todos, prontinho. Aí, boa noite, a paz. Como é bom ter vocês aqui, é uma alegria, uma honra. Eu fico de verdade muito feliz de poder cooperar, compartilhar, né? Sermos cooperadores do reino de Deus juntos, compartilhando a palavra juntos aqui. Então, que hoje seja mais um encontro de renovo da nossa fé, de aumentar o nosso nível de conhecimento do nosso Deus, de fortalecer os alicerces da nossa fé. Cada vez mais nós precisamos que a nossa fé esteja firmada na rocha. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração que ele comentava sobre a situação de Moisés no momento onde ele perdia meio que a força, assim, no meio de uma guerra, e ele perdia a força dos braços cansados, e aí conta que nesse momento alguém trouxe uma pedra para ele se sentar. E não é à toa isso, né? Ele precisava, para resistir àquela batalha, não só do apoio dos irmãos, mas ele precisava estar sobre a rocha que é Jesus. Nós precisamos a cada dia nos assentar, nos alicerçar, nos firmar nessa rocha que é Cristo. Cada área da nossa vida. Senão é impossível vencer. Senão é impossível a gente desfrutar da vida da maneira que o Senhor sonhou, que é uma vida abundante. E hoje a gente vai falar sobre restauração. E restaurar é pegar algo e voltar ao começo, antes de ter sido degradado, destruído, ou modificado. E, de repente, você, no primeiro momento, vai olhar e falar assim, Camila, eu não tenho nenhuma área que está destruída na minha vida, e eu glorifico a Deus por isso. Mas eu quero te convidar a ir um pouquinho mais fundo, e pensar que tem coisas que não é só o que está destruído que a gente restaura. Eu posso ter uma casa confortável e bonita, mas algum ponto dela está com um mofinho, algum ponto pode estar com uma pequena rachadura, e eu tenho que restaurar a estrutura daquele ponto, para que toda a casa, todo o ambiente, ele esteja na sua melhor condição, a condição que nasceu para estar. O nosso Deus é um Deus de restauração. Deus se importa com absolutamente todas as áreas da nossa vida. E é um desafio que você e eu temos de ouvir isso e não se acostumar com isso. E aí você, de repente, pode pensar, mas assim, como que seria ruim se acostumar com isso? Porque tudo que é costume vira paisagem, a gente não vê. Você já reparou isso? Você já reparou, já aconteceu com você na sua casa? Você deixou ali de repente você deixou um remédio que você tinha que tomar, uma vitamina. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você tinha uma vitamina e você fala assim, ai gente, eu preciso lembrar dessa vitamina. Não posso esquecer. Aí você vai lá e coloca no lugar da casa que tinha o objetivo de te lembrar, que você passava por ele, chamaria atenção porque não ficava lá. Aí no dia 1, no dia 2, no dia 3, você, ai, não posso esquecer. Só que você deixou lá por muito tempo. Aí aquilo virou paisagem, se acostumou, virou parte da decoração da casa. Então, tudo que vira costume, eu deixo de perceber com todos os detalhes. E esse é o nosso desafio como ser humano. Algo maravilhoso como ser humano e algo terrível é que a gente se acostuma muito com as coisas. O lado de se acostumar, ele é bom porque quando estamos passando por um desafio ou por uma situação que ela, por um tempo, ela é difícil, a capacidade de aguentar firme isso e se acostumar, não se acomodar, mas, e eu vou me fazer entender melhor, mas de conseguir lidar com aquele desconforto por um tempo, isso é bom, isso em alguns casos minimiza o sofrimento no momento que está acontecendo. Por outro lado, muitas vezes a gente se omite a algo por ter se acostumado, por ter tornado aquilo comum. Há áreas da nossa vida que elas não estão na abundância que deveriam estar, que Deus gostaria que tivesse, mas porque a gente está vivendo aquilo há tanto tempo, que a gente acredita que isso é normal. Se tornou assim mesmo. E o nosso Deus hoje nos convida para poder entender que não é essa a verdade. Não foi para isso que Jesus teve uma declaração tão poderosa no livro de Isaías, que é a base do que a gente vai conversar hoje. Cada trecho da palavra é intencional. A Bíblia ela foi escrita entre séculos, assim, com autores de culturas e situações completamente distintas. E é absolutamente maravilhoso a maneira com que ela é toda complementar. Com que cada mensagem se constrói na linha do tempo,
para trazer uma verdade para mim e para você de uma vida abundante. E quando eu estou falando de vida abundante, eu não estou falando de uma vida superficial ou supérflua, onde está tudo bem e por causa disso eu vivo em paz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A palavra, pelo contrário, ela vai nos ensinar a premissa de que o nosso Deus, sabendo que nós estamos nessa terra, esse mundo jaz no maligno, e nesse mundo, você e eu vamos ter diversas aflições. Só que quando ele fala tem bom ânimo, ele está falando literalmente de uma atitude positiva sobre qualquer circunstância, por causa de uma consciência de que ele venceu esse mundo. Existe já um decreto, existe um final preparado. Quando o nosso coração está na eternidade, quando o Senhor quando a gente se permite que o Espírito Santo nos revele isso, não importa o que a gente está vivendo nessa terra, é possível desfrutar de uma paz genuína. Mas o Senhor quer que a gente viva uma paz, e não uma omissão, e não uma desistência, e não um comodismo, e não uma frustração velada. Não. O Senhor quer que a gente entenda e desfrute de uma verdadeira paz, que ela é ilógica, ela é contramão desse mundo, porque ela não se pode explicar pela capacidade humana. Porque a paz do mundo, ela é uma paz que vem no meio da tranquilidade. O padrão deste mundo é tranquilidade. Eu tenho paz quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem. Não é essa paz que o nosso Deus nos dá. Ele dá a paz que ela se instaura no caos, porque ela é fruto de uma consciência absoluta, no espírito, não é por cognição, não é por força de pensamento, não, mas é por no espírito saber quem é o meu Deus. Eu consigo ter a consciência de que ele está em mim, e que se ele está em mim, se ele me sustenta, se ele me ajuda, se ele me cura, se ele me inspira, o que poderá fazer comigo este mundo? Deus nos chamou para essa dimensão. E é por isso que a palavra de hoje, ela vai dizer que o nosso Deus é um Deus que restaura. Ele está interessado em cada cantinho da nossa vida, cada pequena parte. Talvez eu te encontro hoje num momento onde seja o inverso. Não é só um cantinho que precisa de uma restauração. Talvez você olhe para a sua vida e você se veja em um absoluto caos. Sabe quando parece que absolutamente nada está de pé? Que parece que está tudo do avesso. Essa palavra também é para você. Essa palavra também é para você que parece, a olhar ao redor, e só vê escombros, só vê pedaço de casa destruída. Deus está te chamando para esse dia. Dia, tarde ou noite, eu não sei em que momento que você está assistindo. Se você está comigo aqui ao vivo, você está numa noite linda do dia 29 de outubro de 2025. Mas talvez você está vendo em qualquer outra época. E o Senhor está te dizendo, há uma restauração preparada. E o Senhor quer que nós, seja uma restauração de um tequinho da nossa casa, ou seja, a reconstrução absoluta da nossa casa. Deus tem um decreto para isso. Há uma declaração do nosso Deus. E que Ele espera que você e eu possamos olhar para isso e ir atrás. E intencionalmente olhar para a nossa vida. E em paralelo a esse texto, e ver se está destoando. Eu não posso aceitar isso mais. E a gente vai compreender isso lendo o texto de Isaías. Eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia fácil, e você tem habilidade com ela, costume, aí abre comigo em Isaías 61, de 1 a 11. É um texto longo, então vai ser bacana se você conseguir acompanhar. Mas se por qualquer motivo você não está tão habituado, e vai ser mais demorado você abrir, só se concentra comigo ouvindo com bastante atenção cada detalhezinho desse texto, ok? Isaías 61, 1 a 11. E algo maravilhoso sobre esse texto é que ele é uma apresentação de Jesus sobre si mesmo. É como, como ele contando quem ele é. Ele dita, né, ele cita esse texto de Isaías como quem conta para o que veio, quem ele é por nós. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor, Deus Pai, me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração quebrado porque está ferido, mas coração contrito porque está rendido a Deus também.
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar ou a declarar, a contar sobre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca desses que estão tristes em Sião, que se dê a eles óleo, glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares que antigamente foram assolados, restaurarão os que anteriormente estavam destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros, porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da riqueza dos gentios, e na sua glória vocês vão se gloriar. Em lugar da sua vergonha, vão ter dupla honra. E em lugar de afronta, exultarão na vossa parte, no pedaço que te cabe. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, eu amo o juízo. Eu odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, eu firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes, entre os gentios, entre aqueles que não conheceram originalmente o Senhor. E, portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Vocês vão se regozijar muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, porque assim como será como essa terra que produz e que gera vida. Esse texto, ele é espetacular. E a gente vai pensar algumas partes dele para trazer para a realidade nossa aqui agora. Tem muitos termos que ele vai utilizar que, para quem, para a vida de antigamente, muito mais uma vida no campo, as metáforas utilizadas aqui fazem muito mais sentido do que a gente, né, do que da nossa realidade hoje, tão metropolitana. Algumas coisas que a gente observa ali, a metáfora não bate tão simplesmente assim. Mas a gente vai usar a essência do texto, a gente vai olhar o que ele, né, o que o nosso Deus tentou dizer lá para o primeiro leitor, está dizendo para nós aqui hoje. Adaptando as metáforas à realidade da nossa vida hoje, cotidiana. Essa grande verdade eterna. A gente nasceu para viver ela. O nosso Deus começa dizendo que o Senhor foi ungido para. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. O Espírito do Senhor o preparou, o capacitou para trazer isso para nós. E essa mesma unção, esse mesmo Espírito de Deus que estava sobre Jesus, ele habita em nós. Também nos ungiu, também nos capacitou. Nos capacitou para esta vida que ele está nos chamando para viver. É uma vida que aonde aquele que é manso, e como a gente já falou várias vezes, o manso é o que teria poder para destruir com sua força, mas ele decide não fazer. Ele contém pelo temor ao Senhor. O Senhor está olhando para quem ele quer manso, mas ele está olhando para aquele que também é contrito de coração. Essa contrição de coração, ela é tanto quando existe uma tristeza por alguma fatalidade, mas também quando o nosso coração está quebrantado diante de Deus. Senhor, eu quero ir mais além. Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor veio pregar para nós um ano
bendito, uma vida diferente, uma abundância, que não está somente lá, que não está somente no futuro, no porvir, quando o nosso Senhor voltar para nos buscar. Não, nós sabemos que na palavra vai ensinar que esta vida que o Senhor nos chamou para o porvir, ela começa exatamente no ato, no momento onde eu entrego a minha vida para o Senhor. E ainda que eu viva nessa dimensão terrena, ainda com a minha natureza humana caída, o meu espírito é vivo e ele pode viver essa realidade, viver a proclamação deste ano, desta vida, dessa experiência, dessa atmosfera aonde o Senhor atrai os mansos, cuida dos mansos, cuida daqueles que estão quebrantados diante dele. A sua oração o Senhor ouve. A sua oração, o seu clamor, o Senhor ouve. Mas aí ele continua e vai falar que existem muitos tristes. Talvez existam áreas da sua vida que têm roubado a tua alegria, que têm roubado a tua força, a tua energia. Você se sente quebrado. Você se sente sem força, sem vontade. A palavra de hoje é um sacode para mim e para você. O Senhor está querendo que a gente olhe para Isaías, olhe para a nossa vida e faça um paralelo. Se eu estou quebrado, se eu estou triste, se eu estou sem forças, o Senhor está dizendo, a esses eu vou dar uma coroa ao invés de cinzas. Sabe de onde vem essa questão da relação da cinza? Ao povo judeu, hebreu, quando estavam com uma situação terrível, uma fatalidade, as pessoas à volta jogavam cinzas, como se fosse assim, ó, é isso mesmo, esse é seu tempo de luto, você já fica no seu luto aí. Então, era o uso da cinza, como que realmente, assim, eu preciso ruminar essa tristeza, eu preciso viver esse luto. E aí, me entenda quando eu digo isso aqui, existe tempo para todas as coisas, a palavra vai dizer. E há momentos onde a gente realmente vai passar por uma tristeza. A tristeza não é um sentimento ruim. Cada sentimento tem o seu lugar na nossa vida. Cada sentimento tem o seu lugar. Eu recentemente comentei com vocês, eu tive a perda de uma cachorrinha minha, extremamente importante para mim, por causa de tantas coisas que eu aprendi com ela, por um amor tão doce. Doeu muito. Há uma tristeza, eu fiquei entristecida por um tempo, mas aquele luto, ele foi bom, ele me ensinou outras coisas, ele quebrantou meu coração. Eu não estou falando sobre este luto, sobre de fases da vida. Talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu algo muito importante, talvez alguém em algum momento agiu com você de uma forma com que te trouxe tristeza. Eu não estou falando sobre isso, não estou falando que a gente tem que estar o tempo inteiro dando risada, não é nada disso, cada sentimento tem o seu lugar, o Senhor Deus é tão perfeito, e Ele deu para nós todos os sentimentos, até porque a palavra vai dizer que muitas vezes há mais ganho na casa do luto do que na casa da alegria, porque o luto é um grande professor. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma vida de constante tristeza. Uma vida onde a gente vai acumulando cinzas. O Senhor quer fazer uma troca. Ele quer tirar essa cinza e colocar uma coroa. Quem tem uma coroa? Um rei tem uma coroa. Uma autoridade tem uma coroa. E por que uma coroa? Porque o que Jesus veio fazer naquela cruz foi resgatar o governo do ser humano. O ser humano foi criado por Deus, a sua imagem, para governar nessa terra. Sobre todas as coisas. Governar sobre a saúde, governar sobre as finanças, governar sobre a natureza. O Senhor chamou a gente para ter governo, governar sobre nós mesmos, domínio próprio, governar sobre a nossa língua. Então o Senhor está querendo tirar essa cinza de alguém que está em um constante luto, em uma constante sensação de perda, de vazio, de tristeza, e quer devolver este sacerdócio, esse governo que Ele nos chamou para ter. O Senhor nos chamou para uma vida de autoridade. Uma vida onde a gente olha para a família, para a saúde, para as finanças, para o ministério, para o trabalho, e a gente não está ali sufocado no meio de um mar de cinza, não. É onde a gente coloca as coisas no devido lugar, aonde a gente executa e exerce o papel que o nosso Deus comprou numa cruz para nós. Então ele está vindo aqui para dizer assim, escuta, este Jesus,
cujo o Espírito Santo me ungiu, me capacitou para falar para você, escuta, há um ano novo, há uma boa nova, há uma verdade, para que você saia dessa cinza. Eu quero te dar uma coroa, eu quero resgatar a tua autoridade. Muitas pessoas perderam a autoridade na sua casa, perderam a autoridade com seus filhos, perderam a autoridade com seu cônjuge. O Senhor quer resgatar isso, a verdadeira autoridade. Ela é fruto de um espírito manso e humilde. Um fruto de uma verdade, de uma verdadeira autoridade, que é a que vem do Senhor, que é quando o meu coração é manso e humilde, como o meu mestre é. O Senhor quer resgatar isso, mas Ele quer também trazer óleo de alegria. Vou te falar uma coisa importante. Muitas vezes a gente está tentando resolver o problema para ter alegria. E esse é um caminho inverso. Quando a gente olha para a palavra, o Senhor quer primeiro nos trazer a alegria, para que ela nos dê força, para que a gente vença o problema. Se a gente não dá conta de levantar da cama, se a gente não dá conta de olhar para aquela situação mais, se a gente chegou em todos os limites, se a gente está enfadado, sem nenhuma alegria, a gente não tem mais a condição de resolver os problemas. O Senhor está dizendo que Ele quer nos dar óleo de alegria. E aí, isso parece uma coisa muito doida, porque a gente fala assim, como é que eu posso ter alegria no meio dessa situação? Essa é a vida cristã. A vida cristã não cabe na lógica humana. É ilógico mesmo, é completamente contrário pela lógica da nossa vida humana. Eu só consigo me alegrar se tem um motivo para alegria. A palavra quer nos ensinar que aquele que está em Cristo, aquele que vive a palavra, de fato, ele vai viver uma realidade inversa, por ter o meu Deus, por saber que ele me sustenta, por saber que ele é o meu Senhor, por saber que ele me guarda, que ele me ministra, que ele está comigo. Esta consciência me traz a alegria, me traz um óleo de alegria, que é contramão do que está acontecendo comigo. Mas esse óleo de alegria me capacita para vencer os meus desafios. Por isso que a palavra fala, no mundo você vai ter aflição. Não tem novidade, é isso. É treta nesse mundo mesmo. É treta mesmo. Mas tem bom ânimo. Bom ânimo é atitude positiva. Tem de bom ânimo. Eu preciso estar conectado ao meu Senhor, eu preciso me lembrar que o Cristo, que é o meu mestre, o meu Senhor, ele foi capacitado para trocar as minhas vestes de luto. Ele foi capacitado para arrancar essas cinzas de mim, para tirar essa roupa de tristeza e me trazer esse óleo de alegria. Eu preciso pregar para eu mesma, pregar para mim mesmo, de que esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Eu tenho que olhar para isso de uma forma intencional e pregar para mim se eu estou vivendo por uma constante tristeza, pela circunstância. Meu irmão, minha irmã, algo não está como o Senhor sonhou para você, mas não é a circunstância. Você me entende? Não é que o nosso Deus quer que a gente passe por circunstâncias duras, mas é que ele já deixou claro, este mundo jaz no maligno. As coisas não vão ficar maravilhosamente bem. Se você e eu tivermos que, para as coisas ficarmos felizes, temos a verdadeira alegria do Senhor, as coisas tiverem que ficar maravilhosamente bem, isso não vai acontecer, porque este mundo está caído no pecado. Até que o Senhor volte, o nosso Deus ele veio para resgatar todas as coisas, para restaurar todas as coisas. Estamos em processo. Enquanto estamos nesse processo, há dor, há noticiário de dezenas de pessoas que foram mortas. E aqui, de todos os tipos que você pode imaginar, aqueles que certamente são pessoas que estão fazendo o seu trabalho, outras que estão enveredadas por um caminho de criminalidade, mas no final do dia, pessoas morreram. Há famílias chorando, a dor, a tristeza. O mundo jaz no maligno. Mas eu preciso entender que a realidade desse mundo não é minha, eu tenho que ir para a presença de Deus, eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude, eu preciso olhar para Isaías 61 e colocar a mão sobre mim, colocar a mão na minha cabeça, pregar para eu mesmo e falar assim, desperta, Camila, fala o teu nome para que você desperte. E isso nada tem a ver com força do pensamento, não cabe, não dá,
é insuficiente. É diferente. É saber que existe o Espírito Santo de Deus, que ele pode me capacitar. Eu preciso ir para a presença dele. Eu preciso orar. Eu preciso, quando eu estou em cinzas, quando eu olho e vejo a minha vida cinza, eu preciso ir para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda a viver essa palavra. Me ajuda no meu espírito a entender que o Senhor veio para me trazer vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Porque o Senhor quer que eu seja uma árvore de justiça. Coisa linda. Sabe o que é a justiça, quando nós falamos na palavra justiça de Deus? É um alinhamento perfeito do que acontece na terra com o que é a vontade do Senhor. Essa é a justiça de Deus. Porque Ele é bom, a vontade dele é perfeita, ela é agradável, ela é inteira. Então, quando eu falo, Senhor, venha a tua justiça, eu estou clamando por um alinhamento completo da vontade de Deus sendo feita na minha vida, como ela é feita no céu, onde ele tem o completo governo. Na terra, o governo foi dado aos homens. Nosso Deus tem isso para nós. Ele quer que você e eu possamos olhar e falar assim: não é natural que eu continue há anos ainda lutando com os mesmos problemas. O Senhor quer restaurar a minha vida e a sua vida. Ele quer restaurar os lugares antigamente assolados. Você já teve área na sua vida assolada? Você fala assim: cara, isso aqui parece que não tem jeito nunca. Deus quer ir para lá. Deus quer levantar os muros. Muro, quando a Bíblia vai falar sobre muros, e não só a Bíblia, se você parar para refletir, mesmo na nossa realidade, os muros, eles são um sinônimo de proteção. Eu coloco muros altos para poder impedir que um bandido entre facilmente na minha residência. Muro é isso. Muitas vezes as nossas emoções estão com seus muros destruídos. Seja ou porque é um muro baixo, ou porque é um muro que foi derrubado, ou porque está cheio de buraco. Cheio de buraco. O Senhor quer restaurar, quer levantar esses muros de novo. E aí, é curar o coração com esse óleo de alegria. É conceder uma outra roupa. Já viu uma pessoa quando ela sai de uma situação de tristeza, que dá aquele despertar, que ela se levanta, ela vai lá, ela às vezes compra uma roupa nova, literalmente, ela vai num salão de beleza, ela se arruma, ela passa uma maquiagem, e aí parece que aquela pessoa voltou a viver, literalmente, não é isso? Aqui está essa metáfora. Troca de roupa. Troca de roupa. O Senhor quer trocar as nossas vestes dessa tristeza, desse abatimento, desse cansaço, dessa fadiga, dessa desistência, e quer restaurar, reconstruir lugares assolados, renovar, levantar a nossa posição em Deus e nos alegrarmos no Senhor, que nos reveste de salvação e manto de justiça. Salvação é a capacidade de que Ele veio até mim e você. A gente não dava conta. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. E com a justiça dele, um manto, nos cobriu com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nos cobriu com isso. Restaurar, como eu falei, significa reparar, reabilitar tudo antes de ter sido destruído. Talvez a tua família seja algo que Deus quer restaurar. Talvez a sua intimidade com Deus seja algo que Deus quer restaurar. Precisa ser restaurado. Talvez a sua tolerância com você mesmo. Talvez você esteja cansado de si. Cansado de se olhar no espelho e se ver infeliz com várias coisas. Pode ser tanto com aspectos físicos que você não está satisfeito, ou com aspectos internos, frustrações, coisas que você sabe que deveria ter feito e não fez ainda. E essa culpa te consome. O Senhor quer arrancar você e eu desse lugar. Mas há um caminho para isso. E eu não vou me delongar. Não há muitas outras coisas para poder dizer aqui. A mensagem aqui no final é que é tempo de restaurar. Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fundamentará.
É tempo de se levantar. É tempo da gente viver essa vida cristã de verdade. Uma vida cristã de verdade. E o caminho para isso é a gente se vencer, sabe? Porque não é fácil vencer a tristeza. Não é fácil vencer o cansaço, a desistência. Não é fácil vencer quando a gente não acredita mais numa restauração. Não é fácil. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela quer poupar esforços. Ela prefere ficar no sofrimento, que ela consome menos energia, porque sair do sofrimento consome muita energia. Porque ela acredita que é na força do braço. O ponto aqui é que certamente nenhum de nós que estamos aqui daremos conta de nos tirar de situações de destruição, destruição de esperança, destruição de família, destruição financeira. A gente não dá conta de sair dali, sozinhos não. Mas o ponto é que o Senhor nem espera que a gente deixe tudo com Ele e nem espera que a gente faça tudo sozinho, porque Ele já sabe que nós não vamos conseguir. Mas quando eu não faço nada, quando eu não dou meu passo, eu não estou usando o que o Senhor me entregou, que é o poder de escolha, o livre-arbítrio, de ir até Ele. Para que isso faça morrer uma natureza orgulhosa em nós. Até para ser restaurado, a gente precisa morrer. A gente precisa de coragem para ser restaurado. Eu preciso entender que o Espírito Santo espera que eu me vença. Que eu me vença no sentido de, sabe quando eu desisti de buscar? Eu preciso ir e combater isso, querer combater isso, para que eu entre na presença do Espírito Santo e eu insista, e eu bata, e eu peça, e eu busque, até que eu veja isso. No primeiro momento, parece que é uma força descomunal, mas se eu permaneço por um pouco instante, se eu permaneço por um pouco, logo eu vou vendo que o Espírito Santo vai me dando uma capacitação acima do natural, que ele veio para ministrar aquele que está quebrantado de coração. Que ele veio para estar, para trazer boas novas para aquele que é manso de coração. Que ele veio para restaurar o que era antes assolado. A gente vai provar e ver isso. Tempo de restauração de todas as coisas. Atos 3, 19 a 21. Arrependam-se, pois, e convertam-se para que sejam apagados os seus pecados. E venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que antes estava designado para vocês, a quem convém que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade. Jesus veio para restaurar os tempos, como já foi falado desde lá de trás, literalmente desde o princípio de todas as coisas. E existe um outro texto que fala sobre a vida de Jó. E eu vou ler esse texto, que é Jó de 42, 10 a 12. O nosso Deus, quando ele restaura, a palavra vai dizer que assim, quem olha ao redor desacredita. A restauração, quando vem de Deus, após a restauração de Deus, assim, é inacreditável o cenário. Parece que não existiu aquele tempo de dor antes. E com Jó foi assim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, permitido que acontecesse com ele. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, ele antes tinha 7, e 6.000 camelos, antes ele tinha 3, e 1.000 juntas de boi, antes tinha 500, e 1.000 juntas, e 1.000 jumentas, antes ele tinha 500, tudo foi dobrado. E aí, a gente indo aqui para o final. Talvez, eu não sei como isso chega no teu coração, e eu não sei se eu te encontro no momento de pequenas áreas a serem restauradas, ou uma vida inteira que parece não fazer sentido. Conforme for, você pode ouvir essa palavra com menos esperança. E o que, de forma muito honesta e respeitosa, eu tenho para te dizer,
é que o nosso Deus, em algum momento da nossa vida, quando nós nos encontrarmos com Ele, e Ele vai vir buscar os nossos frutos. E ainda que a gente tenha uma boa intenção, e ainda que a gente creia em Jesus, o que Ele vai vir perguntar para mim, para você é: o que você fez com todas as ferramentas que eu te entreguei? O que você fez com a unção do Espírito Santo que estava disponível para te ajudar a vencer? O que você fez com isso, filho? Porque não vai haver justificativa para circunstância nessa terra que seja tão terrível, a ponto de ser maior do que toda a restauração que Jesus já comprou naquela cruz para mim e para você. Eu preciso olhar para isso. E eu preciso de uma atitude de inconformidade. A inconformidade é uma palavra errada. De inconformismo, isso. Inconformidade é algo que está fora do conforme, que é uma coisa errada. O inconformismo é eu não me permitir tomar a forma da circunstância que eu estou hoje. E eu sei que talvez você possa estar num momento de dor. E eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu espero que eu te encontre de maneira muito respeitosa, eu digo isso para você. Ficar abraçado com essa dor isso não vai te trazer transformação. E pior ainda, conhecendo a palavra, chegará um momento onde o Senhor vai te perguntar: filho, cadê os seus frutos? E não vai haver a justificativa de nada que seja tão terrivelmente destruidor nessa terra, a ponto de ser maior do que aquilo que Cristo declarou em Isaías 61. Eu preciso, como alguém que realmente ama Jesus, você e eu, olhar para a nossa vida e assumir uma posição responsável de ir até o Espírito Santo para que ele possa restaurar as áreas da nossa vida. Não é sobre o outro, não é sobre a circunstância, não é sobre o governo, não é sobre a cidade que moramos, não é sobre a nossa qualidade física de saúde. Nenhuma dessas coisas, elas vão ser uma justificativa quando nós chegarmos diante do nosso Deus. Nenhum de nós, eu creio, passamos por circunstância como Jó passou. A Bíblia relata isso, dos que mais sofreram. E este homem, ele comenta que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas, depois de tudo isso, os meus olhos agora te veem. As circunstâncias dessa terra, o Senhor permite para que a gente consiga conhecer o nosso Rei. E conhecer o nosso Rei é matar essa natureza humana, é conseguir deixar Ele nos restaurar, é olhar para a Bíblia e ter um inconformismo. Eu não aceito essa área da minha vida porque não está alinhado com a vontade de Deus. Não para. Não para. Eu não sei quanto tempo você luta pela mesma coisa, eu não sei quanto tempo que você está tentando vencer uma área, eu não sei, mas você e o Espírito Santo sabem muito bem. Eu neste momento, quero te encorajar, levanta daí. Levanta deste lugar. Olhe para Isaías 61. Olhe para aquele texto, pregue para você. Eu sou só uma boca aqui nesse lugar, eu sou só uma voz. Mas o doce Espírito está convidando você a despertar de forma sedenta para que as múltiplas áreas da minha vida e da sua vida seja um pequeno detalhe na parede, ou seja uma casa que está completamente no chão. O Senhor está nos convidando para que a gente se posicione, para buscar essa restauração, para se abrir para essa restauração. Ele está pronto, Ele quer. Ele está apto para fazer. Só que a gente precisa se abrir para a forma de Deus. A forma de Deus não é a nossa. E de repente você tem muitos anos de cristão. E você pode ter a ilusão ou o pensamento legítimo de que você já tentou tudo que você poderia. Eu, de novo, de forma muito respeitosa, como quem olha aqui nos seus olhos. Se você já fez tudo,
Então você está vivendo Isaías 61. Se você e eu não estamos vivendo ainda Isaías 61, ainda não fizemos tudo. Ainda não fizemos tudo. Existem segredos que o Senhor quer nos dar. Existem níveis de sabedoria que talvez a gente não alcançou ainda. Existem habilidades ou disciplinas, aliás, disciplinas espirituais que a gente ainda não praticou. Existem ainda relacionamentos espirituais que a gente não fortaleceu, não desenvolveu. Existe nível de morte da carne que a gente ainda não alcançou. Existe nível de orgulho que a gente ainda não matou. Existem níveis de se vencer, de colocar a mão na alma que a gente ainda não fez. Como Pedro, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu não consegui nada. Mas pela tua palavra, eu lanço de novo as redes. Existem redes que você e eu precisamos lançar de novo. O Senhor espera que a gente não aceite uma vida diferente do que Cristo, quando se apresentou a si mesmo, o que ele disse que faria, ali em Isaías 61. Que o Senhor nos sacuda. Não vamos contemplar os nossos problemas, vamos contemplar a presença do nosso Deus. O nível que nos sentimos revela o que estamos contemplando. Quanto mais cansado a gente está, pode reparar. Observe por um instante como foi seu dia. Como você e eu estávamos afogados nos nossos problemas. Agora, quando a gente para, faz esse exercício, eu te encorajo. Pare por um instante. Desliga tudo que você está fazendo. E vá para a presença de Deus. E note, observe a diferença da atmosfera. A graça que você consegue alcançar. A força. O discernimento como muda. E aí, vai fazendo isso. Faz isso um pouquinho por dia. E vai continuando. Não desiste. Não retrocede, não para. Continua. E você vai perceber que essa restauração, ela é real. Ela não é uma palavra bonita. Ela é uma realidade espiritual. Nós não somos somente o povo que ama Deus. Nós somos o povo que Deus ama. Deus ama a gente, cara. Meu Deus do céu, você imagina isso? Você imagina um Deus dessa grandeza, nos amar, se interessar por nós? Algo que eu tenho feito e eu queria compartilhar com vocês para a gente encerrar, aqui é meu caderninho, não sei se dá para ver agora, não vai dar para ver, mas tudo bem. É o meu caderno. E uma das coisas que é maravilhosa é quando eu sento para orar e eu vou escrevendo a minha oração. Eu percebo que isso tem vários contextos. E, de novo, isso não é doutrina, isso não é regra, não é nada. Só estou contando um testemunho pessoal que, se fizer sentido para você, vale você aplicar. Muitas vezes a gente está tão agitado com alguma coisa que, se você só faz uma oração no nível do pensamento, parece que fica, tipo, tudo vago. Você começa a falar, você não sabe exatamente o que você falou com Deus, aí depois você fala, meu Deus, eu tinha que ter orado tanta coisa, não orei. Eu não sei se já aconteceu comigo, já aconteceu contigo. Comigo já aconteceu diversas vezes. Então, uma prática que há muito tempo me abençoa muito é para o meu momento devocional, eu sento e eu escrevo. Eu escrevo. Aí tem dia que eu escrevo, assim, quase que literalmente a carta aos Coríntios, tipo, texto. De coisas que eu estou sentindo, mas eu vou contando para Deus, eu vou materializando aquilo. Em outros momentos, eu escrevo problemas reais que eu não sei como resolver. E aí, no nível de tarefa do trabalho, para você ter ideia. Senhor, hoje eu tenho uma reunião tal, com tal cliente, eu preciso falar desse tema e eu não faço a menor ideia. Eu não sei fazer isso, eu não sei qual que é o melhor fornecedor. E eu fui começando, essa é uma prática mais recente, de ir no nível da tarefa que eu tenho do dia. É espetacular a diferença. É incomparável. Porque eu percebo que não foi no dia 1 que eu vi diferença, nem no dia 2, nem no dia 10, mas porque eu venho fazendo isso de forma recorrente, tem momento no meu dia que literalmente se tornou mais palpável ouvir o Espírito Santo falar comigo sobre aquele tema. Eu começo a sentir mais segurança. E aí, vou te trazer um contexto bíblico aqui para isso. Vou te trazer um princípio bíblico para essa implantação. A palavra vai dizer lá em Filipenses, se não me engano, Filipenses 4, 6, minha mãe está aqui, pode me corrigir. Ele vai falar o seguinte: não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso.
É um comando, é uma direção. Não ande ansioso. Antes, me apresenta tudo em oração. Acompanha comigo o fluxo. Não ande ansioso. Antes, apresenta tudo em oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente. Então, primeiro, não anda ansioso. O que eu faço? Ora. Quando eu oro, a circunstância não mudou. Tá tudo igual, mas vem a paz. Essa paz guarda o meu coração, a minha mente, para que eu possa agir. E quando isso acontece, os meus pensamentos mudam. Tudo que é bom, aí finalmente, né? A palavra aí, finalmente, tudo que é bom. Ou seja, quando eu tomei uma decisão de não andar ansioso, comecei a orar, falei tudo que eu precisava, falei tudo que eu precisava para Deus. Essa paz começa a vir. Circunstância não mudou, mas a paz começou a vir. Essa paz me habilita para agir. Como consequência, os meus pensamentos mudam. O que antes era pensamento de ansiedade, agora vira um pensamento de certeza, de fé. E aí, esse pensamento, agora a gente vai olhar para um contexto humano. O que eu penso, o modo que eu sinto, o que eu sinto reflete no que eu ajo, e como eu ajo gera os meus resultados. Esse é o fluxo da restauração de Deus. Se eu não ando ansioso, mas eu oro. Quando eu oro, essa paz vem, essa paz que excede o entendimento humano, me capacita para agir, eu começo a mudar os meus pensamentos. Mudei os meus pensamentos, nessa hora os meus sentimentos são transformados. Nessa transformação eu começo a agir de forma diferente. Se antes eu agia de forma impulsiva, agora eu ajo de forma pragmática. Se antes eu agia de forma desesperançosa, agora eu ajo com fé. E essa atitude, o que eu faço, muda o meu resultado. Nem para você, se quiser. Se você quiser ler. Pode me falar. A dona Rosana que está aqui, ela está aqui do meu lado hoje. Eu mandei. Convidado especial. Você mandou onde? Uma receita para ansiedade. Você mandou no WhatsApp? Maravilha. Pode ler tudo que eu. Top, eu vou ler aqui. A parte importante é a última, que é para você ver o que você pensa. Né? Perfeito. Vou ler aqui o completo, que a minha mãe me passou. Filipenses 4, 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegre-se. E seja a sua equidade, o seu domínio próprio, a sua atitude ponderada, correta, seja notória de todos os homens. Perto está o Senhor. Agora, aí vem o 6, que é exatamente onde nós estávamos falando. Não fiquem inquietos por coisa alguma, não andem ansioso. Antes, as vossas petições, as suas necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, como uma atitude correta. E a paz de Deus, é a partir daí que a paz de Deus, que ela é além do entendimento humano, que não entra porque uma circunstância está legal, mas porque essa paz vem e governa, ela guarda coração e mente e pensamento em Cristo. Quanto ao mais, aí, a partir de então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Como é que eu faço um diagnóstico, Camila, se eu estou no caminho da restauração? Para pensar sobre o que você pensa. É bom? É justo? Tem algum louvor? É de boa fama? Eu contaria isso, falaria em voz audível para Jesus o que eu estou pensando? Tem virtude? Tem algum louvor? Se eu não estou com esse pensamento, agora faz o caminho inverso. É porque eu não estou pautado na paz do Senhor. Por quê? Eu não estou levando para Ele integralmente as minhas necessidades com bom ânimo. E eu estou vivendo em ansiedade. E a ansiedade destrói, corrói. Ao corroer as nossas emoções, ao corroer os nossos pensamentos, corrói as nossas emoções, que nos faz ter atitudes equivocadas que destroem a nossa vida. O Senhor quer nos restaurar. E a minha oração é para que a mensagem de hoje faça com que você e eu possamos, de verdade, nos sacudir, olhar para Isaías 61 e falar, não faz sentido eu não estar vivendo isso na minha vida, eu preciso, doce Espírito. E aí, como eu havia comentado, talvez faça esse exercício, sabe? Se você percebe que quando você está orando, em algum momento você se perde, você não fala tudo aquilo que você está sentindo, pega um papel e uma caneta, escreve a tua oração. Não há doutrina nisso, mas a base bíblica que eu te entrego é que a maneira de eu não andar em ansiedade é orar. Então, falar todas, está dizendo todas. A palavra é tão poderosa que ela diz assim, ó, apresenta todas as suas petições. Todas as suas necessidades, todas é todas. Então, você imagina, você dá conta de falar todas? Eu várias vezes não falo.
Por isso que eu usei a ferramenta da escrita para me ajudar. Hoje eu escrevo até as coisas que eu preciso que Deus trabalhe na minha vida e eu não estou dando conta. Pessoas que eu preciso me comunicar, eu não estou sabendo fazer de forma boa com elas. Situação onde eu precisava encerrar um contrato de trabalho com alguém, eu não sabia como fazer, eu escrevo aquilo. Isso me ajuda a apresentar para o meu rei. Fora as orações que você fala... Peraí, deixa eu pegar aqui. Fê. Fora as orações que você fala que vai fazer, exatamente, sangue de Cristo. E aqui fica até aqui, Fê, maravilhoso, ainda bem que você comentou isso. Fica até uma dica para nós todos. E eu aprendi isso porque eu errava nisso muito, 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 muito. Estou orando, amém, glória a Deus. Que bom que você ora. Porque se você falou que você vai orar, ore. Porque senão a gente fez um compromisso no mundo espiritual e a gente não está honrando. A palavra fala que é melhor que a gente não prometa do que prometer algo que a gente não vai cumprir. Eu muitas vezes fiz isso no passado. Falei, não, eu vou orar. E eu não orava. Eu esquecia completamente. Então hoje, quando eu vou falar, graças a Deus, eu peço ao doce Espírito que coloque a trava na minha boca, né? Me ajuda a colocar ali trava na minha boca para que eu não me comprometa com algo que depois no mundo espiritual está lá uma dívida. E quando fazer? Realmente orar, porque orar pelos amigos é maravilhoso. Jó foi restaurado. Então, que bom, Fê, que você tem orado. Porque amigos são transformados quando nós oramos por eles. E a nossa vida, a nossa realidade, o Senhor abençoa poderosamente quando a gente intercede. É uma das maiores armas espirituais a intercessão. Então, que bom que você trouxe isso. Não foi à toa. Para que a gente lembre do que a gente fala. E o Senhor nos conduza a essa restauração. Amém? Alguém, e aqui eu encerro, né? Encerro a palavra hoje. Eu queria saber se alguém gostaria de ou compartilhar um testemunho, ou falar sobre algo aqui nesse tema, seja uma dúvida, seja uma situação desafiadora, para que a gente possa orar também, e orarmos juntos aqui. Eu vou ficar uns segundinhos quieta, para que vocês não fiquem envergonhados, tímidos, e possam abrir o microfone se realmente quiserem. Vamos lá? 3, 2, 1. Valendo, não? Não tem problema. Eu quero fazer um combinado. Sempre que alguém que estiver aqui, presencial, quiser comentar algo, pode me cortar. Abre o microfone e fala. Porque às vezes, para que a gente não fique com um espaço parado, eu continuo falando. Mas se você tiver algo no teu coração, você quer dividir, não hesita. Ou põe como texto aqui, que nem a Fê colocou. É muito maravilhoso, tá? Testemunhos, algo que é compartilhado é edificante. A gente tem aula na escola de vida cristã e outras escolas também na igreja, e um dos momentos que são mais preciosos na aula é quando a gente termina e os alunos podem compartilhar. Cara, tem cada coisa demais que cada um aplica na vida, assim, que coroa, sabe, o ensino, que torna o ensino ainda mais precioso. Então, fique à vontade, você que vê a gente ao vivo. E no mais, de verdade, essa palavra me estimula. E eu oro para que ela esteja também estimulando você. Não como algo raso, no mero nível emocional, mas para que isso mexa no teu espírito. Que faça com que a gente se levante e fale, não vou aceitar menos do que Isaías 61 na minha vida. Eu não posso aceitar menos, porque o meu Senhor comprou isso na cruz e pagou caro demais. Eu não vou aceitar. E por isso eu quero te convidar a orar comigo, com fé, para que essa realidade seja uma semente que germina no nosso coração, que dá frutos. Frutos que permanecem, em nome de Jesus. Amém. Amém, vamos orar. Pai, muito obrigada. Como é bom pertencer a Ti, como é maravilhoso ser filho, ser o povo que o Senhor escolheu. Pai, em nome de Jesus, há segredos tão maravilhosos na Tua palavra. E quando a gente está falando de segredo, não é por algo que o Senhor quis ocultar, pelo contrário. A sua expectativa é nos contar, nos revelar, nos descortinar todos os princípios espirituais. Mas para isso, a nossa natureza humana precisa morrer. Para isso, a gente precisa entender que o Senhor foi capacitado para essa transformação na nossa vida, para restaurar os nossos muros caídos. Então, a gente tem que ir ao Senhor, ir em busca dessa restauração. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a entender os princípios espirituais no nosso espírito, a discernir ali. Que a gente saia desse limiar do homem natural, que precisa entender com essa mente humana, a nossa cabeça não dá conta.
Seus pensamentos são realmente muito mais altos, a gente precisa de uma revelação do Espírito Santo, para que a gente viva as verdades da palavra. Então, nos ajuda nisso. Eu oro por cada um de nós que está aqui, Pai, para que a gente possa olhar para Isaías 61, essa declaração poderosa de um Deus que quer nos dar óleo de alegria, veste de louvor, coroa, restauração de muros, nos fazer olhar para esse Deus que quer, que já fez, que já comprou isso, e nos abrir para receber essa verdade, para deixar morrer uma natureza humana que nos faz ficar longe disso, para nos fazer morrer da nossa desistência de mudar as áreas da nossa vida que são dolorosas. Nos ajuda, Pai, a encarar e continuar até que o Senhor venha, sabendo que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, e o Senhor vai nos perguntar o que nós fizemos com a grandeza do que Jesus comprou naquela cruz. O que fizemos com a restauração que o Senhor preparou para nós, deixou disponível. Pai, que tanto eu quanto cada um dos meus irmãos aqui, que quando a gente chegar diante do Senhor, que a gente tenha o que te dizer, de que nós abraçamos essa verdade, de que a gente não se apequenou, de que a gente não conviveu com uma vida quebrada, quando o Senhor estava pronto para fazer uma restauração integral. Eu clamo isso, Pai, por cada um de nós que está aqui, e por cada um que vai ver também essa gravação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tamo junto. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Te abençoo. É muito, 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 muito bom estar aqui. Fico feliz que o Senhor te dê graça, alegria, ousadia. Abençoe a tua família, as tuas finanças, que te faça um farol aonde você for, a luz de Deus brilhando em você, através de você. Em nome de Jesus, este mundo, esta terra, precisa de valentes de Deus, de homens e mulheres valentes de Deus, que falam para Isaías, essa palavra é minha. Isaías 61 é meu. Em nome de Jesus. Amém? Abençoe vocês. Tamo junto, tamo super junto. Nos vemos até a próxima semana. Beijo, 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 beijo. Tchau.